Alô, Pode Fernando. começar. Tá começando a 4ª temporada do nosso podcast 50 a hein? mais. Quanto tempo, Doc, te aguentando aqui, dia após dia, semana após semana, convidado Sobrevivemos. após convidado, mas a gente com essa intenção de evoluir, né? Evoluir no relacionamento, evoluir no aprendizado, evoluir principalmente também nos convidados. E a gente vai começar essa temporada em altíssimo estilo. O pior é que depois a Vai gente ser não vai difícil- ter como. vai ser difícil Minha mãe manter. falava assim: você começa a cantar muito alto, no fim da música você desafina. Entendeu? Então nosso Começa negócio é feio. começa Começa baixinho, na boa, aí no que fim aí você vai faz bonito. chegar. E hoje nós estamos começando a cantar muito alto, com muito orgulho, muita alegria. Temos aqui o nosso convidado, queridíssimo Fabrício Carpinejar, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, para o mundo. Orgulho da torcida colorada. Fabrício, Legal, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite para iniciar essa 4ª temporada. Que bacana. Falar sobre amores, dores, poesia, algo tão necessário para a vida, né? De cara já tem o livro dele já tem uma preocupação com aquelas pessoas que vieram de um tempo longínquo, né, Fernando? Eu vou mostrar o livro aqui. O livro tem uma frase que a gente, depois dos 40, né? Mas principalmente por um longo tempo depois, né? A terapia é o tempo que você tira para estudar a si mesmo e ir bem nas provas da vida. Ah, se eu soubesse. Para maiores de 40. Para Quem maiores tem 50 de 40. é maior de 40, né, Fernando? Então, O que você queria saber antes, ô Fabrício? Seria menos ansioso. A ansiedade queima o seu futuro. Você gasta energias que farão falta no presente. Você sofre por antecedência. Você se precipita. Você acaba decidindo pelo outro. Eu acho que a ansiedade acaba boicotando a sua vida, no sentido de que você perde grandes oportunidades de convivência. Tanto no amor, como na amizade, quanto no trabalho. De falar pelo outro. De se antecipar com sentenças desfavoráveis. Eu mudaria isso. Mas essa não é uma condição geracional. A ansiedade, ela está permeando toda a nossa sociedade. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Mas existe na juventude um território propício e fértil para a ansiedade. Tudo está por ser vivido. E você acumula opções. Você não aprendeu ainda a descartar, a renunciar. O poder seletivo diminui a ansiedade. Você não quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tu não quer ser amigo de todas as pessoas, você sabe quais são os seus limites. A ansiedade é quase como uma doença contagiosa. Você faz com que a sua companhia também fique ansiosa. Se você perder um objeto dentro de casa, você coloca todo mundo a procurá-lo. Você não é capaz de procurar sozinho. Você passa a fazer mobilizações, campanhas, engajamentos, para que as pessoas trabalhem para você. Isso é desgastante. Eu conheci a solidão mesmo, de verdade, depois dos 50 anos. A solidão é querer estar sozinho. Aquilo que as pessoas tentam chamar de uma forma carinhosa de solitude. E você aprende a separar o joio do trigo. Aprende a fazer triagem do que realmente merece ser feito no trabalho. Você qualifica seu tempo. Você tem uma outra postura. E você acha que essas mudanças, pelo menos para você, aconteceram perto dos 50 anos? E tende a acontecer mais tarde, na maturidade.
Porque você passou pela primeira metade da sua vida e faz um balanço. Ou para continuar sendo, ou para mudar radicalmente. Porque os 50 anos de hoje, isso é um assunto que a gente já falou muitas vezes aqui, né, Fernando? Os 50 anos de hoje é diferente dos 50 anos de 30 anos atrás, né? É incomparável. Com meus pais, meus avós, com 50 anos, estavam próximos da cova. Velhinhos, né? 50 anos. Porque hoje, 50 anos, você tem uma juventude de ideais, de sonhos, tem uma vitalidade. É o seu auge. É um auge que vai até uns 65, 70 anos. Depois, dependendo de como você se comportou, pode ter complicações ou não. Mas existe uma liberdade da recusa que é exercida plenamente nessa idade. Agora, você, falando sobre o comportamento, né, que você leva para o mundo e como você se coloca no mundo e para a sociedade, fazendo uma análise assim da sua trajetória, você se comportou de um jeito muito atento, um observador muito perspicaz da nossa sociedade. Eu falei do amor, né, mas aquele tipo de trabalho que você tinha na Itatiaia, lá em Belo Horizonte, consultório sentimental, de falar sobre relacionamentos, de falar coisas que não exatamente você viveu, mas que você está vendo ali. É o cara que está observando, é o bardo, é o farol, né? Isso te traz hoje uma sapiência, uma tranquilidade maior de ter olhado, de ter sido um agitador, e agora um calmo, um mineiro calmo. A paz não é aposentadoria. E vice-versa, né? Eu permaneço curioso, ávido, nunca viajei tanto, aventureiro. Não. A paz não é recolhimento. A paz é um estado de espírito. Você teve sempre? Não, eu tenho isso agora. Esse estado de espírito precisa me incomodar demais para me tirar hoje do sério. Muito mais. Mas dentro da sua profissão de escritor, de intelectual, os 50 anos pode ser um auge. Em algumas outras situações, um cirurgião, por exemplo, também é o auge. Mas um jogador de futebol não é. Uma pessoa que... Mas o jogador de futebol é uma borboleta das profissões. É uma borboleta, eu concordo. Mas tem situações onde o cara trabalha numa grande corporação que com 50 anos ele já está defasado. Ele não está na crista da onda. A gente vê muito desemprego até. Mas assim, eu só discordo de um ponto. Não existe mais uma existência de uma única profissão. Essa existência monotemática extinta. O que é mais comum hoje é ter o exercício de 2, 3 profissões ao longo da vida. Um dos temas recorrentes da gente aqui é a reinvenção que vem nessa fase, né? Ou seja, o Fernando pode ser um jornalista conhecido e tal, decidir fazer psicologia. E faz psicologia. E passa a atender em consultório. Cansou de psicologia? Vou fazer filosofia. E passa a ser um professor de filosofia. E fora também é algo impressionante. É o quanto que você não pode mais se ater a uma carreira. Aquilo que tínhamos nos anos 80, 90, teste vocacional... Hoje é obsoleto. Horror, né? Um horror, né? Até você, na sua trajetória literária, quando você faz aquele livro das Marias, né? 5 Marias? 3? Sim. 5 Marias ou 3? 5 Marias. Que são poemas maravilhosos de amor, de vida, pro seu lançamento mais recente, que aí é uma coisa mais familiar, mais contemporânea, algo que você escreve o que está te pegando ali, né? O que você está vivendo, mas também né? tem várias facetas, porque é crônica, memória, poesia, infanto-juvenil, jornalismo. E também eu posso atuar no palco, ser um ator a partir de um texto meu. Posso fazer stand-up.
eu posso mergulhar em filosofia, Cronista esportivo. posso palpitar no esporte, ou seja, redes sociais. Aí a gente está descrevendo um intelectual da palavra, um intelectual Exato, a palavra é a base, é a base de do tudo. cotidiano. né? Mas eu atuo a partir da palavra no rádio, na televisão, nas redes sociais e na imprensa. Ou seja, são várias ramificações. Que vão se transformando a partir da sua movimentação também. Exato. Recentemente você está muito mais ligado a a história dos pais também, o seu TED, que é um sucesso, que é maravilhoso. Aquilo é um teatro. É uma São frentes interpretação temáticas. muito boa. São frentes temáticas. Eu tenho um livro chamado Cuide dos Pais Antes que Seja Tarde, que é, na verdade, o cuidado na velhice, porque os pais vivem mais tempo hoje. Ou seja, você precisa planejar a velhice dos pais. E ainda não realizamos isso. Fica sempre como se fosse a doença repentina ou súbita e os irmãos se matam para ver quem vai cuidar. Eu trabalhei também com a vertente do luto, sempre combatendo algum condicionamento. No caso do luto, o luto ainda é visto como uma doença, como uma fase, como um ciclo. Quando o luto é, na verdade, para toda a vida. Você não se cura do luto. Você vive o luto. O luto é para sempre. Você não tem como mandar embora a saudade. Você sofre porque você amou. Você sofre para manter alguém vivo no oceano da indiferença. E o que você quer na vida é ser lembrado. O luto é a preservação da memória. Sem o luto, não teremos cultura nenhuma. Não teríamos nenhum livro na estante. O luto é legado. Combatemos o luto porque existe uma mentalidade funcional, em que parece que a pessoa que está em sofrimento vai trabalhar menos. E não é a verdade. Você vai trabalhar igual. É uma sociedade vinculada a uma ideia equivocada de euforia. Como se tivéssemos que viver sempre eufóricos, saltitantes, equilibrados. Feliz demais. É o contrário da nossa natureza. Mas tem luto só de morte, mas tem luto também de relacionamentos, tem lutos de Tem luto de etapas da relacionamento, vida. você pode sofrer por um morto-vivo, alguém que se separou de você e você não aceita. É uma viuvez com a pessoa viva. Tem várias formas de luto. Mas o luto é o que nos permite nos conectar com a nossa fragilidade. Não existe uma potência maior da humanização. Entretanto, a gente fica sempre ligado a essa ideia de ser feliz. A gente não vive para ser feliz. A gente vive para ser autêntico, incluindo todos os estados emocionais. A felicidade é repentina, um relâmpago, um intervalo, um recreio. A felicidade, ela vem justamente desse termo, né, de fértil. É a colheita. A felicidade é o fruto. E as árvores não podem sempre dar frutos. Seria insano. Então a gente confunde uma estação da sensibilidade
como se ela fosse vitalícia, como se ela fosse eterna. Isso faz com que as pessoas adoeçam, porque elas se sentem desajustadas. Isso tem conexão com o sextou, né? Porque você fica vivendo nessa sociedade internética e instagramável, esperando a sexta, como se nada mais existisse, né? Até o 5º copo que você bebe, você está feliz. Depois do 5º copo, você já está provando da amargura. A amargura da repetição. A gente tem uma tendência a querer ostentar o que não somos. Se as pessoas fossem mais sinceras em sua prática cotidiana, tudo seria diferente. Com seus altos e baixos, com as suas dúvidas, com as suas inquietações, com os seus dilemas. Mas como é que vai ser sincero no Instagram? Como? Eu acho Por que exemplo, eu acredito que eu sou sincero no Instagram. Eu Sim. coloco frases, pensamentos, aforismos, às vezes tristes, avassaladores. Faço vídeos sobre aquilo que eu acredito. Posso estar falando sobre perda, sobre morte. Posso estar falando sobre saudade, sobre angústia. Não é um ambiente maquiado. A gente tem a ideia de que as pessoas só falam de felicidade no Instagram. Não é real. É que você procura a felicidade. Você quer a felicidade. Você quer a dancinha. Você quer o meme. Como distração. Mas quando você tem um contato muito mais úmido com a vida, você procura aprender em todos os instantes. Vai procurar reflexões muito mais densas em qualquer lugar. E eu acho que isso é possível. na cultura de Hollywood, a câmera é desligada na hora que todo mundo vai virar feliz, né? Quer dizer, na hora que estamos no auge da felicidade. A gente desliga a câmera e não vê o que acontece depois, né? E a gente se acostuma um pouco com a ideia do viveram felizes para sempre de alguma maneira, né? E a felicidade é o quê? Esquecer de tirar a fotografia. Você está feliz, você esquece de fotografar aquele momento. Tão ocupado que você está com o seu prazer. Quando você ama alguém, você não tem palavras. Eu não tenho como o que dizer, eu não tenho palavras. Ou seja, a falta de palavras, a falta de imagem, retrata a felicidade. O fracasso de retratar a felicidade é a felicidade. Sim. E você descobriu isso agora, mais para frente, perto dos seus 50, ou isso é uma coisa que você carrega? Ou descobriu isso quando esteve morto por algumas horas? Também. Estar morto por algumas horas. Conta essa história para o pessoal. Não, que quando eu tinha 5 anos, eu caí numa cova no cemitério de Guaporé. E caí numa cova aberta e eu fiquei perdido nessa cova durante o dia inteiro. O pessoal procurando ele dentro da cova. Passei algumas horas mortas. Mas não é cômico, foi um desespero. Moldou muito o meu comportamento. Até hoje, odeio que prendam meus pés. Eu tenho uma certa dificuldade com o cheiro de terra molhada. Medo de altura, vertigem. Tudo decorre dessa cova. Mas é curioso um menino de 5 anos fazer uma egotrip por estar ali, quer dizer, uma coisa que ele foi forçado a fazer antes da hora, talvez. Eu acho horrível. Eu não acho curioso. Eu não consigo fazer ressonância magnética. Ficar preso no lugar como se estivesse morto. Não consigo fazer.
O máximo que eu aguentei foi 6 minutos. E apertei desesperadamente a campainha. Me tire daqui. São gatilhos. Nós somos o que sofremos. Não conheço ninguém que não tenha alguma sequela. Vai ter. Mas Sartre já dizia que nós somos também o que a gente faz com o que fizeram conosco, né? E esse é o desafio. Depende. Eu acho bonita a frase. Eu acho bonito o pensamento. Mas tem quartos em que você fecha a porta e não volta mais. E aprende a viver num espaço menor dentro de casa. Tipo, eu não quero visitar aquilo. Ali eu não vou mais. Ali eu não vou mais. Existem feridas que sangram com a mesma força da primeira vez. E eu tomo cuidado e cautela com isso de... Você precisa... Revisitar. Não, ressignificar, trabalhar melhor esse sofrimento, ou voltar para a cena do seu trauma. Não. Não precisa. Não exatamente, não exatamente. Mas falar sobre luto teve a ver com essa situação? Ou É uma conexão... Isso não é uma maneira de revisitar, você escrever sobre isso? Não. Não acho que é uma maneira de revisitar. Porque eu não consigo corrigir dentro de mim o que aconteceu. É uma maneira de pertencer a esse sobrenatural da rotina, em que os vivos e os mortos coexistem. Eu sou capaz de perceber ou antever uma dor com mais facilidade. Eu percebo quando alguém precisa de companhia. Não de palavras. A gente pensa que toda companhia precisa ter palavras. Às vezes você só precisa estar junto, estar ao lado, estar perto. E a gente faz isso muito pouco. Porque a gente sempre quer recorrer a uma comunicação, a uma graça, a uma piadinha. Olha o quanto que a gente sempre usa piadinhas como aproximação. Há pessoas que não podem com piadas. O que você precisa oferecer é um olhar fundo e sincero. Um olhar inadiável. Eu antes chegar, fazer galhofa. Hoje não. Hoje sou discreto. No sentido de que eu não sei o tão frágil é aquela pessoa. As pessoas são muito frágeis. Muito frágeis. Você precisa entender que quando se aproxima de uma alma, você está entrando numa sala escura, cheia de estantes, com cristais. O que você faz quando entra numa sala escura? Fica imóvel para tentar se habituar à sombra. E só depois você vai caminhando devagar, devagar, reconhecendo os vultos. Você não pode entrar correndo. Você não pode ter pressa. A paciência é o princípio da confidência. Se você demonstra disponibilidade, todas as pessoas são capazes de se abrir. As pessoas só não
se abrem para você porque você sempre está com pressa. A pressa é o maior mal contemporâneo. A pressa elimina as delicadezas da vida. Se você está apressado, você será indiferente, será egoísta, não enxergará quem está ao lado ou a si mesmo. E tem uma coisa curiosa que a expressão brasileira de perguntar como a pessoa vai já impõe uma resposta positiva. Exato. Tudo bem? Sim, claro que está tudo bem. Eu vou falar que não está. O americano pergunta, como está? How are you? Né? Em outras línguas não existem também preposições tão objetivas Tudo assim. bem. Tudo bem? Sim. Não, claro. Sim. Como está é o correto. Como está? Como vai? Permite qualquer resposta. Como você vai? Né? A gente não tem tempo de saber como as pessoas vão. Exato. Né, Às vezes não tem Capinejar? interesse nenhum, você só repete a frase, né? Sim, yes. Isso, não tá nem aí Ok. para a resposta da pessoa, você nem ouve a resposta. Você Né? quer realmente saber? Né? O Milo Fernandes tem a frase que diz: chato é o cara que você pergunta como vai, ele te responde, né? Sim. Ele vai te responder, né? Sim. É que o chato, ele é uma boa pessoa. No retrato. Não, é uma boa pessoa em excesso. Ah, uma boa pessoa em excesso. A raiz quadrada da boa pessoa. O chato é aquele que quer tanto agradar que se torna inconveniente. Então, por exemplo, Imaginar isso, sim. o chato romântico é aquele que, em vez de fazer uma jura ou outra, manda zilhões de mensagens. A música do Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu, liga no meio da noite e fala, meu Deus, esse cara é um stalker. Ele passa do ponto, ele passa do limite, ele extrapola. O chato é um virtuoso desajeitado. O chato corporativo. Do ambiente de trabalho. O que eu temo no ambiente de trabalho é quem fala alto, quem faz discurso, que é aquele que vai destratar estagiários, vai competir. Deslealmente. Né? Não é aquele que fala mal pelas costas, é aquele que fala mal na sua frente. Não tem nem esse pudor. É uma figura tóxica, mais próxima do narcisista. Esse é um chato, mas é um chato. O meu maior medo hoje em dia é o narcisista. Porque o narcisista, ele é atraente. Ele é carismático. Ele se mostra absolutamente presente, à disposição, realizando tudo o que você quer, para depois cobrar com juros. A disponibilidade do narcisista é a sua servidão depois. Porque ele acredita que a sua vida é tão brilhante, iluminada, esfuziante, que você participando da vida dele, você está sendo presenteado. Você tem esse favor de participar da vida do outro. Te dá esse privilégio. Privilégio de estar comigo. E parece óbvio falar sobre isso, mas tem assim algumas situações que você lida com elas no seu programa Consultório Sentimental, onde ele recebe cartas, na rádio ele ouvia esses relatos, que são tão óbvios, assim, é claro que ela está entrando numa furada, é claro que ele tá embarcando também numa canoa furada, mas a pessoa quer ouvir você dizer, né? Não tem como sofrer e enxergar o próprio sofrimento. Porque as histórias são muito iguais, Capinejar. Não tem como. As histórias são muito parecidas. O óbvio é o seu sofrimento visto pelos outros. Você não enxerga o seu sofrimento. Se não tiver um mínimo distanciamento, você não enxerga. Você precisa. E você precisa sair de cena, se desligar daquela situação para poder ver os efeitos colaterais. E às vezes uma terapia não entrega isso dessa forma, né?
uma terapia vai deixar com que a situação fique ali, mais perceptível. Precisa de um consultor sentimental para dizer, meu amigo... Não, eu não acredito nisso, Fernando. Não vou tomar para mim essa credibilidade. Porque a terapia segue o seu próprio ritmo. Claro, e nem eu tô falando aqui sobre isso. Até O que ponto eu posso saber a verdade a meu respeito? Não, nem eu tô falando, que fique claro. Eu também não tô falando. Eu faço análise há 20 anos, A acredito terapia, demais. ela segue a duração do seu pensamento. Mas tem coisas que quem tem que te dizer Você não está preparado. de um jeito óbvio. Você não está preparado para ouvir. Você não está preparado para ouvir a si mesmo. Quem vai te dizer? Só você. A terapia é uma conversa espelhada. Sei, mas aí você vai e fala, você fala. Você precisa falar. Não, eu falo no consultório sentimental. Mas isso não significa que as pessoas vão mudar a partir do que eu falo. Não sei. Não significa. As pessoas que o que o Fernando está querendo dizer é que você, naquele ambiente, pode falar coisas que um terapeuta não poderia. Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Você pode virar e falar assim, filha, isso não vai dar certo. Mas tudo bem, terapeuta não vai falar isso. É isso que eu estou dizendo. Até com certo humor, eu acho. Claro que isso vai dar errado. Eu entendo, mas assim, ó, a gente só aceita as descobertas com a nossa voz. Pode ser que não faça nada você falar aquilo, deu para entender. É mais entretenimento do que ajuda. As pessoas, eu posso alertar quem pode me ouvir de fora daquela situação. Serve mais para quem está fora, né? Pra dentro não vê nada. Mas você fez uma coisa parecida no luto, né? Você fez uma coisa parecida no luto, né? O grupo do luto. Esse ajuda, porque a pessoa se expor, falar sobre o luto dela, é uma coisa terapêutica, vamos dizer assim, boa para aquele sentimento, ela conseguir expor aquilo, né? Talvez... Você para de sofrer tanto pelo luto quando você tem tempo para sofrer. Quando você não é mais censurado. Pense. Se você fala para um enlutado, olha, você só tem mais 2 meses para sofrer pelo seu finado. Ele vai ficar em pânico. Mas se você fala para o enlutado, você tem a vida inteira. Ele vai pensar, vou sofrer com calma. Não vai ter mais aquele pânico para sofrer. Aquela censura, né? Aquele controle. Você não vai precisar economizar o seu luto. Você vai distribuir, você vai entender que aquilo vai ficar. Que aquilo é importante. E a gente só conhece o amor incondicional depois do luto. Porque é amar alguém sem ser amado de volta. É o amor mais puro. Amar um amigo que não vai mais abraçá-lo, que não mais vai visitá-lo, que não mais vai ouvir as suas reclamações e suas lamúrias. É só você que dá. É unilateral, né? Você continua amando alguém sem receber amor. Lembra um pouco o amor filial, né? Onde o filho não tem nem, numa certa fase, não tem nem capacidade cognitiva de entender aquilo, o quanto aquilo é extraordinário, né? E você fala isso no TED, né? Você estava lá numa sala de espera de uma emergência. No caso foi com meu pai. Mas isso já é uma outra questão, Fernando, que é não conhecer quem está ao seu lado. Pai e mãe podem ser estranhos íntimos. Porque você recebe os pais prontos como uma encomenda. E não investiga o passado dos pais. Ninguém olha se o pai ou a mãe estavam no SPC. O que eles fizeram antes.
quem eles amaram, quais foram os projetos interrompidos. A gente não conhece a história dos pais antes da nossa história. A gente zera a história dos pais com o nosso nascimento. É um equívoco. Porque a gente não entende as escolhas dos pais, porque a gente não conhece o que formou eles. E se tentar investigar, vai ter como pintor eles mesmos que vão contar. Não, se você investiga, você vai entender melhor as opções. A educação, as dificuldades de expressão, tudo. Você se torna amigo do seu pai ou da sua mãe. Porque a amizade é um esforço. A gente não repara o quanto que a gente se esforçou para ser amigo de alguém. Mas quantas conversas, quantas perguntas, quantos silêncios, quantos encontros, quantas atrapalhações, até encontrar aquela sintonia, aquele encaixe. Aquela intimidade que é quase uma imunidade. É que a gente pensa que a amizade acontece naturalmente. Não. A gente se esforça para encontrar as palavras certas, para respeitar os momentos difíceis, para confortar, para não sentir inveja nas alegrias. É toda uma postura planejada. E com os pais a gente não faz isso. A gente despreza o que eles viveram antes e que talvez determine o que eles podem vir a ser. É uma intimidade vazia. E o outro lado é de uma riqueza absurda, porque seu pai e sua mãe sabem toda a sua trajetória, as nuances, os detalhes. Sempre. Então é uma desproporção muito gigante, né? Quando não são pais narcisistas. Quando também não são pais que não eram para ser pais. Pai de verdade, né? Nós estamos falando de pais. Pais de verdade. Pais de verdade, pais e mães de verdade. Porque tem pais que... E aí não são pais. Não tô nem aí. E onde você coloca um sentimento que acaba sendo inevitável nessa questão geracional, que você também fala sobre ela, né? Que a Cris Guerra também, lá de BH, né? Cris Paz, fala sobre essa geração sanduíche, né? Que você cuida dos filhos, cuida dos pais também, essa geração 50 a mais, né? Tem uma culpa aí também que vai aparecer, né? De falar, poxa... Não, eu chamava de culpa. Eu vejo hoje que é uma geração preocupada em ser bom filho. Talvez seja a última geração que tem essa preocupação. Honrar pai e mãe. E por que isso acontece? Porque essa geração poderia não querer cuidar dos pais. Mas por que cuida dos pais? Porque está cuidando de si mesmo. No sentido de que eles detêm a mesma memória dos pais e dos avós. Essa é a nossa ligação, o nosso vínculo. Porque nós somos de uma geração que escrevia cartas, que usava orelhão público, que passou pelo fax, pelo telex, que... Aula de datilografia. Fazia curso de datilografia para escrever em máquina, sabe? Poucas casas tinham telefone fixo em casa. Se tinha um telefone fixo, tinha uma extensão que os pais ouviam. Você passava a maior parte do tempo na rua. Você vivia na calçada, você inventava seus brinquedos, você roubava fruta de árvore, você vivia de pé descalço.
não tinha fronteira, não tinha território, você entrava em qualquer lugar, você bebia água da torneira, de qualquer torneira. É uma geração que tem essa memória. Essa memória não existe mais. Todas as gerações que vieram depois já são tecnológicas. Então nós entendemos o sofrimento analógico dos pais e dos avós como ninguém, porque também é parte do nosso sofrimento. A dor, o letramento da dor dos nossos pais e dos nossos avós vem de um mundo analógico. E aí a gente se conecta com eles por isso também, né? Especialmente por isso. E os nossos filhos... Eles sabem tudo, nós sabemos tudo o que eles perderam. Nós sabemos de onde eles vieram. Dessa civilização extinta. Alguém disse aqui... É como se fosse uma civilização extinta. Alguém disse aqui, o Carpinejar... É um idioma peculiar. Que eles não se sentem nesse mundo. Alguém falou, meu avô, ou minha avó, ela fala, não, eu não sou mais desse mundo. Eu não sou mais desse mundo. Que lançou um livro muito bacana. Vou lembrar o nome dele. Não sou desse mundo. E é verdade, né? É verdade. E é verdade, e é verdade. Mas, ao mesmo tempo, não esqueçamos também da outra ponta do sanduíche, que são os filhos. Sim, mas quando você cuida dos pais, você está velando a sua infância. Ou socorrendo a sua infância. Sim. Nós estamos, né? A nossa idade é a idade que está nesse meio do caminho. E cuida dos filhos, ou seja, mas os filhos é uma outra linguagem. Então eu queria falar um pouco sobre isso. Você é um cara que escreve, que vende livro, que ao mesmo tempo... Não, eu escrevo livros, eu não vendo livros. Sim, mas eu sou esse parênteses. Os seus livros são muito vendidos e você também faz palestra, como você falou, multimídia, é o homem da palavra multimídia. Você acha que as próximas gerações vão ler tanto quanto a geração atual? Eu vejo, meu filho é um moleque que lê porque ele tem exemplo, a gente aperta um pouco e ele é um bom leitor até para a idade dele, mas a maioria dos jovens se cansa muito rapidamente numa ideia mais elaborada, mais profunda. Tem menino que não quer ver nem filme comprido. Para ele, filme tem 3 minutos. Filme de 15 minutos é muito. Esse imediatismo, ele é uma epidemia, uma doença, ou isso vai passar? O que você acha? Eu vou contrariar totalmente. Opa, é para isso que você está aqui. Eu acredito que os jovens vão ler muito mais do que as nossas gerações. E livros muito mais grossos, calhamaços. A nossa geração é que foi afetada pela tecnologia. A nossa geração é que anda lendo menos. Porque a tecnologia não é nativa. E o jovem, ele tem a tecnologia como se fosse extensão do seu próprio corpo. Essa geração é nativa. Ela não tem a tecnologia como uma opção. Ela é a tecnologia. Nós não somos a tecnologia. Nós temos que nos esforçar para acompanhar. E o que acontece no nosso caso? A gente vai assistir Netflix ou ler? Acompanhar os jornais ou ler um livro? Ir no cinema ou ler um livro? Esses dilemas é só da nossa geração. Notícia recente da Folha de São Paulo, pela uma pesquisa recente, o número de pessoas que declaram que não gostam de ler, pela primeira vez, ultrapassa o número de pessoas que gostam de ler, que tem o hábito da leitura. Mas eu acho que a leitura, ela será quase como um fetiche. Em que
sentido? No sentido de que as pessoas vão querer o artesanato, vão querer ler, mesmo que seja o e-book, entendeu? Porque o e-book, ele imita um livro, né? O jornal você de vai- papel vai hoje já é um folheando, fetiche. É. Eu ando na rua com o exemplar de qualquer Sim, jornal, é. as pessoas param e falam, nossa, que E se você vai prosaico. numa banca aqui em São Paulo, para comprar um dos grandes jornais, ou a Folha ou o Estado, vai ter 5 exemplares vendidos numa banca. Antes tinham Vários. centenas. E nem grandes eles são mais, todos reduzidos também. Mas o que quer dizer? Como a tecnologia é internalizada neles, eles não sofrem com essas indecisões. Eles leem. E gostam de romances compridos. Mas vão ler Machado de Assis? Vão ler no... Eu não sei, eu não consigo ver. Eu não tô os falando caras das se referências concentrando clássicas. tanto. Eu acho que tem Não é um grau de estímulo tão intenso na tela, na mudança, e o cara muda de assunto, pula de um pro outro, aí tem o audiovisual, tem a música, tem aquilo e tal. Aí na hora que você vai para um livro, Não, a competição é desleal. Não é vou- fácil. Eu vou contestar apenas com número absoluto. Quais são os livros mais vendidos hoje? Não sei quais são. Infanto Juvenil. Tá. Acabou. E se você ler um livro, você quer ler todos os livros desse autor. E por que você não falou sobre os clássicos, sobre as referências clássicas? Não, eu estou falando dessa nova geração. Essa nova geração é a que mantém o mercado editorial vivo. Quais que são as áreas com mais dificuldade de venda Os clássicos. da nossa geração? É. O nosso público diminuiu como leitor. É isso que eu quero tentar dizer. Então, é um ato reflexo. Você olha ao lado, vê que seus comparsas estão lendo cada vez menos. Isso está acontecendo. E pensa que isso é uma dificuldade da nova geração. É uma dificuldade da sua geração, da nossa geração. A nossa geração não sabe o que fazer. Antes a gente lia livros. Hoje tem tantas opções. A gente ia no cinema uma vez por semana. Hoje o cinema está na sua casa. Você pode escolher qualquer filme. Em qualquer momento. Isso não vai ser um dilema para a geração, Não é. para os nossos filhos, né? E o conhecimento para o jovem, é generalizado. Tudo é conhecimento. Música. Eles estudam música, estudam. Tem artistas, a Taylor, que são ovacionados como compositores, como poetas. Além de compositores. Que bom. Espero que tá errado mesmo. Não, é algo para a gente entender, né? Algo para ser Mas é entendido. uma mudança de linguagem. Tudo é linguagem. Como A aproveitando. percepção que eu tinha é que tudo está ficando em pílula. Tudo está ficando Não, pequeno. pelo contrário. Os livros infantos juvenis são os mais caudalosos. Mas, então, as Tu pílulas... vai ver Harry Potter. Olha Harry Potter. Olha só, eu queria Harry Potter é a aproveitar... coisa mais linda. Tinha fila em livraria esperando lançar. Mas Essa Harry coisa- Potter, Senhor dos Anéis, nossa, o Tolkien é um escritor clássico, antigo, 1930. mas que, sabe, que viveu todo o tormento da Segunda Guerra Mundial e caiu no gosto das novas gerações. Vamos falar de linguagem? Eu queria falar, nessa reta final aqui da nossa conversa, dos guardanapos, que são também uma forma de linguagem rápida, quase um tweet, né? Que não existe É um mais. aforismo. É. O Brasil, ele como que eu posso dizer, suntuoso em aforistas. Milor Fernandes, que foi citado aqui, Ponte Preta, Otto Lara Rezende,
Os Nelson mineiros são bons Rodrigues, nisso, né? Clarice Lispector, Carlos Fernando Abreu, João do Rio. O que temos de aforistas? E tem os anônimos em caminhões, Sim. milhares e milhares de frases Mas boas, né? o brasileiro, ele gosta do provérbio. Então, assim, é aquele pensamento curto, aquela máxima que na Europa é extremamente reconhecida. Só que na nossa cultura ela é banalizada, como se fosse popular, como se fosse de pouco apreço, como se não fosse uma expressão culta. Você vai ver Cioran, um romeno, silogismos de amargura, são máximas em que ele concentra toda a sua estética, toda a sua filosofia. Pessimista, da descrença, do desapego, tudo em máximas. Quanto menos você escreve, mais você é evoluído. Porque você soube cortar. Você soube escolher. Nesse sentido, o aforismo é a concentração máxima de uma verdade. E os guardanapos surgem todo dia? Tipo uma poesia japonesa. Tipo Exato, haikai. tipo um haikai. Os guardanapos surgem todo dia? Eles surgem em momentos da vida? Eu tenho esses caderninhos de frases, de aforismos. Aí eu vou soltando nas redes sociais e transformando as frases que eu mais gosto em guardanapos. Toda manhã tem um guardanapo. Toda manhã tem. E é um ritual. O guardanapo precisa ser com luz branca para fazer a foto. Sofro horrores, porque senão é que eu estou em hotel, só tem luz amarela. Aí você precisa fazer a foto de manhã para não destoar dos outros guardanapos. E virou um sucesso, né? Foi muito... E tem que ver a minha evolução da letra, a caligrafia. Eu concordo, sua letra é feia. Não, era. Eu já teve hora que eu falei, o que é que tá escrevendo aqui? Ela se tornou bonita. Hoje Ela tá melhor, então. Mas no começo era um garrancho. E A no ideia vai mais rápido que a mão, né? No começo eu fazia naqueles guardanapos descartáveis, sabe? Aqueles de lanchonete. E depois, aos poucos, eu fui... O Doc tem uma história ótima. Meu guardanapo. Tem uma história ótima do Picasso no restaurante com um guardanapo, Doc. Porque ele paga a conta. Não, ele fez um desenho e o garçom falou, o senhor não assinou. Ele falou assim, eu não estou comprando o restaurante, estou pagando pela refeição. É boa. Eu não tô... Eu me lembro. E tem... Você que é mineiro de coração, tem uma frase ótima do Otto Lara Rezende, perguntaram para ele, doutor Otto, o senhor quer voltar para Minas? Pensa em voltar para Minas? Ele fala, eu não mereço. É ótimo. É ótimo, né? Diz tudo e não diz nada, né? É ótimo. E você, pensa em... O que é esse amor por Minas, para terminar? Porque toda vez que eu falo de Minas aqui, eu tomo lenhada. A gente dá risada, porque esse aqui acha que tudo se resume à culinária mineira. Você que está morando lá pode me dizer. Eu vou dizer, não, isso é uma verdade. Olha lá veio mais um. Não, a verdade é, o mineiro, ele é modesto. Ele é terrivelmente humilde. Porque qual que é o maior jogador de futebol de todos os tempos? Nasceu lá, né? Pelé. Pelé. Maior cientista? Carlos Chagas. Carlos Chagas, nasceu lá. Quem inventou o avião? Santos Dumont. A maior poeta brasileira? Adélia Prado. Bom. Quem construiu Brasília? Juscelino. Não, mas tu vai pegar em todas as áreas, é um mineiro. O maior poeta, Carlos Drummond. Tu vai pegar em todas as áreas, todas as áreas. Você vê que você é até modesto. Que o mais modesto, o mais bobo inventou o avião, você imagina, né? Ou seja,
qualquer outro estado estaria Mas a gente Olha, podia estar dando falando vantagem. Eles vão proibir tua entrada lá no Rio Grande do Sul, hein? Cuidado, hein? Não, Você minha já é um entrada- gaúcho remediado, assim, já é mineiro de coração. Eu vou te falar o seguinte: o gaúcho não sofre com isso, com essa segregação. A gente tem uma noção de que o gaúcho é separatista, né? Eu não preciso separar de nada. Pelo contrário, o gaúcho é desbravador, né? Eu tive a oportunidade, na época da enchente, de ficar Não lá algumas precisa. semanas trabalhando, junto com a Polícia Militar do Estado de São Paulo e também com o Hospital Sírio-Libanês e com a Cruz Vermelha. E eu fiquei tão impressionado com a atitude, com a educação, Da solidariedade. com a solidariedade dos A gaúchos. iniciativa. 2, 3 dias depois da enchente, a água não estava nem baixando direito. Estava lá aquela senhorinha alemã com o rodinho dela limpando a calçada dela, mas empurrando lama para lama, porque não tinha para onde empurrar, mas a frente da casa dela estava limpa. Era um negócio tão impressionante a capacidade de superação e de organização desse povo. Olha, eu fiquei muito impressionado, muito mesmo. É de tirar o chapéu. Nós não conhecemos o país. A grande verdade é essa. A gente lida, por exemplo, com o nordestino. Como assim nordestino? Você nunca fala o sudeste, o sudestino. Tem o piauiense, tem o maranhense, Você não fala. tem o pernambucano. Que são muito diferentes. Claro, não tem Sabe? É o nortista. Cearense. Não tudo, é, uma gente. Então, assim, ó, É um mundo, né? É um preconceito, mundo lá. é um estigma. Só é rotulado de região por depreciação. Nós precisamos convidar um nordestino Pra essa temporada. simbolize a cultura nordestina. Já tem tivemos tantos. alguns, mas não falamos a respeito, né? Vamos falar Tem sobre tantos, tem. isso. Uma boa dica. Depende de qual. Não é nordestino. Pernambucano tem o Chico Sá. Chico Sá, maravilhoso. Chico Sá, um grande amigo. Vamos pôr o Chico Sá no nosso Uma radar. boa, né? Na verdade, ele é paraibano, né? Cearense. É cearense. mas Mas que ele passou. se fez lá com a vida profissional É a lá. mesma coisa que o Ariano Suassuna, né? E é paraibano, esse paraibano. Exatamente. É demais. É muito bacana. É maravilhoso. Para mim, foi o melhor palestrante que eu vi na minha vida. É muito bacana, muito bacana. Ariano Suassuna. Bom, e aí o coração te levou para Minas, mas você está em todos os lugares. Pega o livro aqui pra Seu eu segurar Instagram, enquanto seu você Instagram, fala aí qual é, por favor. É Carpinejar. Carpinejar. TikTok, Carpinejar. @Carpinejar. Facebook, Carpinejar. Facebook Carpinejar, palestras pelo Brasil afora, né? E essas promoções dos guardanapos são mais lá em Belo Horizonte, né? Que eu vejo muitas lá, né? Mas assim, são situações Bem bem eventuais. eventuais. Mas o povo de BH pode ficar atento aí que tem umas promoções muito legais com esses guardanapos maravilhosos, principalmente Dia dos Namorados, né? Fazem o maior sucesso, né? Então tá, uma alegria imensa te receber aqui, Muito Fabrício. obrigado. Muito Vocês obrigado. são muito queridos. Você viu que nem doeu nada? Você achou que você ia ser esquartejado por um cirurgião e um jornalista cheio de malícia? O cirurgião, pelo menos, anestesia o jornalista. Essa foi Isso boa. não é verdade, eu me senti anestesiado. Eu vou ver o que sobrou de mim depois daqui. Boa. Obrigado. Cara. Muito bem, valeu. Até a próxima, pessoal. Até.